Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui, continuando a falar de improbidade administrativa e tá escrito no quadro das penas, mas já passei de penas há muito tempo. Tira esse negócio aqui, cara, tira esse negócio aqui, né? Ficou aí no quadro aí, dos blocos anteriores. Vamos lá. A gente vai agora pro artigo 17, gente. Aí, olha só. O caput do 17, ele fala assim: a ação para aplicação das sanções de que trata essa lei será proposta pelo MP e seguirá, o procedimento comum previsto na Lei 13.105, CPC, salvo disposto dessa lei. Ou seja, a legitimidade para a propositura da ação civil de improbidade administrativa seria exclusiva do Ministério Público. Tá, Sobral, como é que era antes? Era do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada? Com a nova redação, deixaram só o Ministério Público. Porém, todavia, entretanto, na famosíssima ADI 7042, foi dada uma medida cautelar. E aí, vamos dar essa cautelar, ainda está valendo, né? Ela fala assim: dia do disposto de fundamento da blá blá blá, defiro parcialmente a cautelar para. Aí vamos lá, a linha tópico A. Conceder interpretação conforme a Constituição Federal ao CAPT e parágrafo 6º A, blá 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 blá, no sentido de existência de legitimidade ativa concorrente, entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Então, vamos lá. Artigo 17, vamos botar assim. Aqui. Legitimidade do MP do Ministério Público para a ação civil de improbidade administrativa. Aí vem o Supremo, na ADI 7042, medida cautelar, e diz que essa legitimidade, ela na verdade é concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Para quem não está entendendo aqui, vamos exemplificar. Filho, vamos considerar que foram desviados recursos públicos no âmbito do INSS, uma autarquia, pessoa jurídica da administração indireta. Pela nova redação do artigo 17, caberia apenas ao Ministério Público ajuizar a ação civil de improbidade administrativa. Entretanto, segundo a interpretação conforme dada pelo Supremo na medida cautelar 7042, na verdade, essa legitimidade é concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Sobral, o que você recomenda marcar para fim de prova, que está de vermelho? Vou repetir. Sobral, o que você recomenda marcar para fim de prova, que está de vermelho? Ok? Beleza. Tá. Os demais eu vou falar mais lá para baixo. Vamos começar com a jurisprudência em tese do STJ aí, caderno 186. Tópico 5, fala assim: é viável o prosseguimento da ação de improbidade... Cara, isso aqui é importantão. Para, antes de ler. Tem aquelas coisas assim manjadas que todo e qualquer um sabe, né? Grande massa, até a grande massa sabe, né? Mas você vai ser o diferente, por isso você está aqui comigo. Posso ajuizar a ação de improbidade administrativa apenas contra o particular? E todo mundo fala, não, né? Todo mundo ensina isso. Tem que ajuizar só contra o agente público ou contra o agente público particular, né? Não existe um litisconsórcio passivo necessário. Pode ser só contra o agente ou contra o agente particular. O que não pode ser é apenas contra o particular. Essa jurisprudência mudou? Não, essa jurisprudência não mudou, tá? Então, continua não sendo possível ajuizar a ação civil por improbidade administrativa apenas contra o particular. Só que olha a cereja que tem nesse bolo aqui. Ele fala assim: é viável o prosseguimento da ação de improbidade administrativa. Olha agora, o prosseguimento. Então, filho, se é o prosseguimento é porque já começou. É viável o prosseguimento na ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular, quando há
pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. Ai, cai meu Deus, sobrar o socorro, filho. Por isso que o tio aqui, o que eu fiz? Eu fui lá no julgado e eu puxei só um pedacinho para você entender. Só que calma que eu sei como você vai entender. Primeiro você vai botar no quadro comigo. Ó, vem, confia no pai aqui. Vamos lá. Prosseguimento. Vamos lá. Prosseguimento da ação civil de improbidade administrativa apenas com o particular. Tá, aí vamos botar assim. É viável? Sim. É viável esse prosseguimento, não é iniciar. Prosseguimento. É viável? Sim. Aí vamos lá. Quando a pretensão de responsabilizar agentes públicos, quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. Em outra demanda conexa. Mas, Sobral, como é que é essa história? Ó, é só esse trechinho para você ler. Na presente hipótese, houve o ajuizamento de duas ações de improbidade. Uma pelo MPF, caso dos autos, e outra pelo DENIT, Departamento Nacional, blá, 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 sei lá, DENIT, essa porra aqui, esqueci. Gente, o que é o DENIT mesmo? DENIT, cara, DENIT é não sei o que de transporte, né? DENIT, deixa eu ver aqui. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, exatamente, né? Que é uma autarquia federal. Então, o fato gerou uma ação de improbidade pelo MPF e outra ação de improbidade pelo DENIT, né? Aí vamos lá. Os agentes públicos envolvidos na idêntica trama factual narrada nas duas demandas foram excluídos da segunda ação, que é a hora analisada, restando apenas o particular acionado. Então, olha só a treta como é que foi. Então, foi assim, ó. Em outra demanda conexa. Duas ações. Não, vamos botar assim, vamos botar melhor. De uma maneira que você não vai esquecer. Vamos botar assim. Mesmo fato, duas ações. Uma pelo MPF e outra pelo DENIT. Né? Então, duas ações, uma pelo MPF e outra pelo DENIT. Aí você tem, por exemplo, aqui, ó, o agente público, aqui, contra o agente público. E aqui na do DENIT você tem o agente público e o particular. Beleza? Olha que bacana esse exemplo. E aí, o que acabou por acontecer? Esse agente público aqui, foi, ó, excluído. Beleza? Porque ele já estava aqui. E aí, olha aqui, ó, ficou apenas quem? Contra o particular. Nesse caso, pode continuar? Pode. Esse caso, amigo, vai cair, eu estou avisando, vai cair esse tempero em prova. Porque assim, tá mais que manjado perguntar, pode ajuizar ação de improbidade só contra o particular? Não, não pode. Particular tem que responder em conluio com o agente público, tá? Mas beleza. E prosseguir, olha que lindo isso. E prosseguir apenas contra o particular? Sim. Se já há pretensão de responsabilidade agentes públicos pelo mesmo fato, e tem outra demanda conexa aqui, ó. Os agentes vão ficar nessa e o particular vai ficar nessa.
Coisa linda, né? Coisa linda isso, cara. Aí quando cair na prova, tu vai ficar muito emocionado, tenho certeza. Ah, acertei! Isso aí, filho. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Então, parágrafo 6º fala assim: não há falar em julgamento extrapetita, nem violação ao princípio da congruência. Na hipótese de decisão, essa é bacana também, que enquadra o ato de improbidade administrativa em dispositivo diverso indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos e o juiz define sua qualificação jurídica. A história aqui é a seguinte, ó, imagina o seguinte: petição inicial pede condenação. Não, vamos botar assim, ó. Tá melhor. Petição inicial, ela faz o seguinte, ó. Petição inicial, ela narra os fatos e pede condenação por prejuízo ao erário. Beleza? Show de bola? Então a petição inicial narra os fatos e pede condenação por prejuízo ao erário. Aí vamos lá. Sentença condena por, olha que bonito isso, enriquecimento ilícito. Pediu condena, os fatos são os mesmos, né? Fatos são os mesmos. Só que o juiz qualificou juridicamente de outra forma. Aí vamos lá. Essa sentença que condena por enriquecimento ilícito, ela viola o princípio da congruência? Se você falar que sim, então um abraço, vamos derrubar a sentença. Se você falar que não, então a sentença está mantida. Não. E vamos lá, qual é o fundamento para não violar a congruência? Por quê? A defesa se atém aos fatos e o juiz define a qualificação jurídica. Não. Defesa se atém aos fatos. A qualificação jurídica do fato cabe ao juiz. Isso me lembra muito de direito penal. Emendatio libelli, mutatio libelli, 383 e 384 CPP. É só para quem entende de processo penal isso aqui, vai entender o que eu estou falando. Beleza. Vamos agora, caderno 187, tópico 4. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública por Olha essa. Ó, essa aqui, preste atenção, você vai guardar no coração e ponto final. Porque se for esquentar esse debate aqui, vai esquentar. Enfim, mas eu quero que guarde essa informação, STJ. O MP possui legitimidade para propor ação civil pública por improbidade administrativa contra dirigente de entidade que compõe o Sistema S. Sistema Serviço Social Autônomo. SESI, SENAI, SENAC, por aí vai. Então, vamos lá. MP... Aqui, ó. Pá. MP... Legitimidade... Ação civil por improbidade administrativa contra dirigente do sistema S. Show? Vamos lá. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, tudo revogado. Agora vamos dar um pulo lá no parágrafo 4º A. Fala assim. A ação a que se refere o caput desse artigo deverá ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Então vamos lá. Regra de competência. Vamos lá. Foro. Então, ó, regra de competência, foro, vou abrir duas possibilidades aqui, tá? Primeiro, do local onde ocorrer o dano.
do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Beleza. Então tá. Vamos dar uma olhadinha agora aí nessa jurisprudência em tese aí, edição 187. Fala assim: nas ações de improbidade administrativa... Ih, rapaz, essa aqui também é quente. Essa aqui também é quente. Por causa da seguinte história. Da discussão de verbas federais. Verbas federais transferidas a município... Se isso puxa a competência para a Justiça Federal, olha só o que decidiu o STJ. Ele falou assim, ó. Nas ações de improbidade administrativa, a competência civil da Justiça Federal, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público na relação processual e não em razão da natureza da verba em discussão. Afasta-se assim a incidência da súmula 208 e 209 da STJ por versarem sobre fixação de competência em matéria penal. Exatamente, 208 e 209 é matéria penal. Ah, recurso federal transferido para município, já foi incorporado ou não ao patrimônio. Isso é matéria penal. Então, vamos lá, onde eu quero chegar? O simples fato de eu estar discutindo numa ação de improbidade, olha isso, cara, que lindo. O simples fato de eu estar discutindo verbas federais numa ação de improbidade já puxa a competência para a Justiça Federal? Resposta: não. Não. Depende da presença de pessoas de direito público da relação processual. Claro, pessoas de direito público de âmbito federal, né? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Regra de competência agora aqui. Justiça Federal. Vamos botar assim. Aí vamos botar aqui. Definida pela presença de pessoa jurídica de direito, definida pela presença de pessoa jurídica de direito público na relação processual. Vamos lá. Exemplo. União, INSS, etc. Então, se essas pessoas jurídicas estiverem na relação processual, aí você puxa a competência federal. E mais aqui. E não em razão da natureza da verba. E não em razão da natureza da verba. E não em razão da natureza da verba. Ou seja, e não apenas do fato de se tratar de verba federal. Entendeu? Bacana isso aqui, hein? Tá. Então, vamos lá, gente. Bora revisar esse quadro aí. Vamos lá. Ele fala assim: legitimidade do MP para ação civil de improbidade administrativa. Pela nova redação, tem legitimidade para pessoa jurídica interessada? Não. Porém, todavia, entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na DI 74/2, medida cautelar, disse que essa legitimidade é concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Foi. Cara, isso aqui é muito importante, velho. Isso aqui é muito importante. Prosseguimento da ação civil de improbidade administrativa apenas contra o particular. Prosseguimento é viável? Prosseguimento é viável, sim. Quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. O que eu fui? Fui lá no julgado para você entender. Mesmo fato, duas ações. Uma ajuizada pelo MPF e outra ajuizada pelo DENIT. O agente público estava nas duas.
Na do DENIT ele foi excluído e ficou só o particular. Pode continuar? Pode. Assim pode. Vamos lá. Petição inicial narra os fatos e pede condenação por prejuízo ao erário. A sentença condena por enriquecimento ilícito. Isso viola o princípio da congruência? Viola não, porque a defesa se atém aos fatos. MP tem legitimidade para ação civil de probidade administrativa contra dirigente CMS? Sim. Regra de competência, textinho da lei. Foro do local onde ocorrer o dano ou foro da pessoa jurídica prejudicada. Quando é que eu vou ter competência na Justiça Federal? Ela vai ser definida pela presença de pessoa jurídica de direito público na relação processual, União, INSS, etc. E não em razão da natureza da verba. Juntos até aqui? Show de bola. Então vamos lá. A gente matou aí até o parágrafo 4º e mais a jurisprudência, né? Vamos embora que tem mais coisa aí. Tá ficando bonito esse caderno que eu sei, hein? Tá ficando bonito. Vamos lá. Essa pilha aqui tá de boa. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput desse artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir objeto. Beleza. Tem uma regra mais de processo, né? Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte: deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstram a ocorrência da hipótese do artigo 9º, 10 e 11, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, lesão aos princípios, e a sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Será instruída com os documentos ou justificação que contém indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observar a legislação vigente. Esse aqui é muito específico, né? Vamos lá. Parágrafo 6º-A. Ele fala assim: o Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do CPC. Tá, e aí, mais uma vez, a interpretação conforme do Supremo, que tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada pode pedir tutela provisória, né? Parágrafo 6º-B. Vamos lá. O que eu achar que não precisa anotar, não é que não posso cair em prova, mas eu estou só tentando filtrar o que é mais relevante e é coisa pra caramba, né? Parágrafo 6º-B. Petição inicial será rejeitada nos casos 330 da 13.105, né? Beleza? Que é a hipótese de indeferimento da petição inicial, bem como quando não preenchido de requisito a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º. Ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade. Aí vamos lá. Agora aqui. Rejeição da PI. Vamos lá. Vamos botar aqui. Casos do artigo 330 CPC, que são as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Que são as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Tá. A ausência dos requisitos da lei. Ou, último caso, vamos lá, manifestamente inexistente, quando manifestamente inexistente o ato de improbidade administrativa. Aí beleza. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, né, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação de requeridos. Aí vamos lá. O que é mandar autuar? Formar autos. E já manda citar os requeridos, né? Aí fala aqui, para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do CPC. Então vamos lá. Essa petição inicial em devida forma, juiz manda autuar
Autuar é formar autos, botar capinha, número, né? E... Não, peraí, mano. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Juiz manda autuar e ordena citação dos requeridos. Para contestar, prazo comum 30 dias. Prazo comum 30 dias. Beleza. Parágrafo 8º e 9º revogado. Parágrafo 9º-A. Da decisão que rejeitar as preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, cabe agravo instrumento. Aí vamos botar aqui em cima. Decisão que rejeitar preliminares. Vou botar aqui, ó, contestar aqui. Do réu na contestação. Decisão que rejeitar preliminares do réu na contestação. Agravo instrumento, cadê? Cabe AG inst. Cabe AG inst. Show. Aí vamos lá, 10A. Isso aqui é importante. Havendo a possibilidade de solução consensual, já estava previsto, né? Não é da 14.320, não. Poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, peraí. Aí aqui, esse prazo comum de 30 dias, vamos botar assim, ó. Se houver possibilidade de solução consensual. Possibilidade de solução consensual. Aí bota assim. Partes podem requerer. Cuidado, gente. A interrupção do prazo. Interromper o prazo é zerar. Suspender é prazo está correndo, suspende e volta a contar de onde parou. Interromper, ó, o prazo está correndo, zera, tá? Partes podem requerer a interrupção do prazo de contestação. Prazo não superior a 90 dias. Prazo não superior a 90 dias. Aí vamos lá, 10B. Oferecida a contestação, se for o caso, ouvido o autor ou juiz. Vamos lá. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada eventual inexistência manifesta do ato. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vista a otimizar a gestão processual. Aqui é muito de processo isso. Vamos lá. Após a réplica do MP, juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Aí, mais uma vez, legitimidade, né, concorrente entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação de improbidade. Beleza. Que é bem processual isso. 10D. Para cada ato de improbidade deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre o 9, 10 e 11. 10E. Proferida a decisão referida no parágrafo 10C desse artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Essa parte aqui processual é bem mais difícil que em prova, gente. Isso aqui cai, por exemplo, prova de procuradoria, né? Um negócio bem mais aprofundado, né? Para a galera aqui, do nosso objetivo, é mais difícil aqui que em prova. Aí, beleza. Você tem o 10F que fala assim, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade. Aí, vamos lá. Que condenar por o requerido
por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Então, isso aqui entra em conflito com aquela jurisprudência do STJ que eu passei para vocês. Era esse aqui que eu estava querendo alcançar. Ó. Vamos botar aqui, ó. Parágrafo. Esse que eu estava buscando, acho que eu alcancei, 10F. Que ele fala assim, ó. Nula a decisão de mérito. Nula a decisão de mérito que... Aí vamos lá. Condenar requerido. Condenar requerido tipo diverso da petição inicial. Aí vamos lá. Isso aqui está em conflito com o STJ. E, cara, eu não sei porquê, assim, meu sexto sentido professorístico me pediu para mesmo assim colocar aquele outro no quadro. Por que eu fiz isso, gente? Porque os 3 últimos cadernos do STJ são os mais recentes. 186, 187 e 188, entendeu? O que está me preocupando é nesse sentido. E esses cadernos eles já vieram na vigência, quando já existente a nova lei, entendeu? Essa foi a minha preocupação. Então, fica a informação em termos de texto de lei expresso, né? E aquela jurisprudência do STJ que eu falei para vocês que não viola o princípio da congruência, tá? Beleza, vamos lá. E também vai ser nula se condenar requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Beleza, vamos lá. Parágrafo 11, tem nada demais aqui. Em qualquer momento do processo verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Beleza, show. Depois, 12, 13, revogado. 14 fala assim, sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada, caso queira, para intervir no processo, né? E aí aquela história, a existência da legitimidade concorrente entre MP e a pessoa jurídica, né? Aqui nada demais também. Parágrafo 15 fala assim, se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, será observada a regra prevista lá no CPC, beleza, nada demais aqui também. Parágrafo 16, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos de imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Vamos lá, isso aqui tem que tomar cuidado. Vamos botar aqui, ó. Possibilidade de converter a ação civil de improbidade administrativa em ação civil pública. Vamos lá, é disso que eu quero falar agora. Lembrando que o Ministério Público tem legitimidade também para ação civil pública, né? O clássico MP atuar na ação civil pública. Então, a possibilidade de converter a ação civil de improbidade administrativa em ação civil pública. Vamos ler de novo. Aí vamos lá. Se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda. Então vamos lá. Juiz identificar quando o juiz identificar ilegalidade ou irregularidades administrativas
a serem sanadas aí vamos lá. Sem que presentes, ó, possibilidade de converter a ação civil de improbidade administrativa em ACP, quando os juízes identificarem ilegalidades e irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para impor todos os requisitos para impor sanções aos agentes incluídos do polo passivo. Beleza. Tá. Aí vamos lá. Dessa decisão de conversão, cabe agravo de instrumento. Da decisão cabe agravo de instrumento. Então, da decisão de conversão, cabe agravo de instrumento. Vamos lá. 18. Tá acabando. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos que trata a ação e a sua recusa ou silêncio não implicarão confissão, né? Mesma lógica, né, do direito penal aqui. Mais uma vez, a aproximação do direito administrativo sancionador ao direito penal, como eu falei para vocês lá no início. Cara, isso aqui é bacana, o 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa, olha isso, não se aplicam na ação de improbidade. A presunção, isso aqui vai cair em prova. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor no caso de revelia. Então, o acusado não contestou. Vamos botar aonde aqui, ó? Já sei. Requeridos para contestar. Se não contestar. Se não contestar. Vamos lá. Gera presunção de veracidade? Ou seja, tudo que o Ministério Público está imputando é verdadeiro. Não. Isso aqui vai cair em prova, velho. Tá. E também não pode, na ação de improbidade, a imposição do ônus da prova ao réu na forma do parágrafo 2º, 1º, 2º, 373. Ou seja, distribuição dinâmica do ônus da prova imputada ao réu. Vamos lá. Peraí, deixa eu ler logo outro aqui, ver se eu vou colocar também. 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competido ao Conselho Nacional do MP dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público distintos e o reexame obrigatório de sentença de improcedência ou extinção sem resolução de mérito. Calma aí, ainda tem que falar disso, eu tenho que falar do 20, eu tenho que falar do 21 e eu posso falar ainda do... Não, vou fazer esse quadro aqui agora. Peraí, vamos dar um jeitinho aqui. Tem que ficar junto. Tá. Então aqui, ó. Ordena a citação para contestar, prazo comum 30 dias. Se não contestar, já é presunção de veracidade? Não. Só que eu tenho que botar aqui também, ó. Não se aplicam. Vamos botar assim, ó. Cabe imposição do ônus da prova ao réu? Não. O MP que prove. O MP que prove. Não pode mexer na dinâmica e jogar na conta do réu. Vamos lá. Mesmo fato, mais de uma ação de improbidade, porque, vamos lá, gente, tem Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Tanto o MP estadual como o MP federal entendem que tem interesse no ajuizamento da ação. Quem vai resolver essa história? Vai resolver o Conselho Nacional do MP. Vamos lá. Mesmo fato,
cabe, vamos lá, cabem duas, vamos botar assim, ações civis de improbidade administrativa? Não. Aí vamos lá. CNMP resolve o conflito. CNMP resolve o conflito. A MP estadual quer ajuizar a ação, a MP federal também quer. CNMP resolve o conflito. E também não cabe, né? Reexame obrigatório em sentença de procedência ou extinção sem resolução de mérito. Estou sem espaço. Aqui. Reexame. Como é que eu estou de quadro aqui? Obrigatório. Na sentença de improcedência. Ó, só para você entender o que eu estou fazendo aqui. Reexame obrigatório na sentença de improcedência ou na sentença de extinção sem resolução do mérito. Que é a chamada extinção SRM. Esse reexame obrigatório. Vamos lá. Esse exame obrigatório na sentença de improcedência ou, vou botar aqui, ó, não cabe. Ah, tomou a sentença de procedência, vamos jogar para o tribunal para confirmar. Não, nada disso. Só se tiver recurso. O parágrafo 20 está suspenso, né? E o parágrafo 21 fala assim, das decisões interlocutórias caberá agravo e instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu na contestação. Isso que a gente já falou. Cara, vamos sair, vamos pegar esse quadro todo aí e vamos fechar aqui. Cara, muita coisa, né? Vamos lá, gente. Rejeição da petição inicial. Quais são as hipóteses de rejeição da petição inicial? Nos casos previstos no 330 do CPC, são as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Quando ausente os requisitos da própria lei de improbidade administrativa, isso aqui para mim é o mais importante, ó. Quando manifestamente inexistente o ato de improbidade, ou seja, contar uma história no enunciado, dizendo que o juiz, ao verificar a petição inicial, o ato de improbidade era manifestamente inexistente. Pode o juiz, nesse caso, rejeitar a petição inicial? Pode. Então guarda essa hipótese, essa que eu aposto mais para a prova. Mas se a petição inicial tiver em devida forma, o juiz manda, fala, autuar e ordena aqui, ó, citação dos requeridos para contestar no prazo comum de 30 dias, ok? Tá. Nesse prazo comum de 30 dias, a decisão que rejeitar as preliminares do réu na contestação, cabe agravo e instrumento. Nessa contestação, se tiver possibilidade, isso é importante, de solução consensual, as partes podem requerer o quê? A interrupção do prazo de contestação. Interromper o prazo está correndo, zera. Mas essa interrupção não pode ser por prazo superior a 90 dias. Ok. Se não contestar, gera presunção de veracidade? Pelo amor de Deus, não gera. Nula a decisão de mérito que condenar o requerido em tipo distinto da petição inicial. Cuidado que isso aqui gera conflito com a jurisprudência do STJ, tá? Aqui eu vou pedir para você olhar para o enunciado da questão. Textinho da lei aqui e o STJ, cuidado que é um caderno recente. Condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Ok. Possibilidade de converter a ação civil de improbidade administrativa em ação civil pública. Juiz identificar ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que se estejam presentes todos os requisitos para impor as sanções aos agentes incluídos no polo passivo. Ou seja, não dá para punir pela LIA, ou seja, suspensão de agente político, proibição de contratar, mas dá para punir, por exemplo, pela ação civil pública. Então você converte para a ACP, tá? Vamos lá. Da decisão que converter a ação civil de improbidade em ação civil pública, cabe o quê? Agravo e instrumento. Isso aqui é muito importante. Cabe imposição do ônus da prova ao réu, gente? Cabe não. Pelo mesmo fato, cabem duas ações de improbidade? Não. Aí, por exemplo, tanto o MP estadual como o MP federal querem ajuizar uma ação de improbidade do mesmo fato. Quem vai resolver? O CNMP. Vai decidir quem vai ajuizar a ação. Reexame obrigatório existe na sentença de improcedência ou na sentença de extinção sem resolução do mérito? Não cabe. Se não tiver recurso do Ministério Público, o processo vai transitar em julgado. Beleza, queridos? Vamos ficar por aqui e até o próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus e até!